dia a todos e todas e todes. Com imensa satisfação, estamos aqui mais uma vez, chegando, gingando, né, como é da nossa natureza, a nossa tradição, as nossas origens mais distantes, longínquas no tempo, mas foi a ginga que fez a África, né? E a África nos fez. E nós aqui, pelo Brasil, continuamos com essa ginga interminável, também brava, como deve ser, para que o nosso projeto de humanização continue, ou rehumanizando a própria vida, ela continue em curso com as diversas contribuições. Mas já de largada com a nossa programação, eu gostaria primeiramente de saudar a Sofia, que é fruto inequívoco do programa, daquilo que nós vamos tratar nesse programa, que é a materialidade, né, considerada do investimento que fazemos na educação, exatamente, e nós vamos perceber por que eu estou afirmando isso a partir do momento que nós escutarmos essa nossa querida, apreciável, destacada e potenciadora, como ela gosta de ser chamada, né, das potências todas que ela organiza no seu entorno, na sua luta, que é a professora, educadora Ni Barbosa, que vai contar um pouco da sua história através dessas indagações que iremos propor, dessas reflexões aqui colocadas. E com muita satisfação, primeiramente uma saudação, Ni, antes de nós começarmos a nossa prosa aqui, fale um pouco de você, para que nós possamos aqui nos situarmos mais adequadamente e prepararmos nosso espírito para as novidades que vêm por aí. Ni Barbosa, ou Evani Maria Barbosa. Isso. Vocês me escutam bem? Estão me ouvindo bem? Márcio? Muitíssimo bem. Ah, que bom. Ok. Bom, como sempre, eu sou assim tomada de muitas emoções todas as vezes que Márcio de Souza me coloca na roda. Eu abri aqui, né, e vi a minha ex-aluna Sofia. Eu confesso que começo a falar de mim, né, da minha trajetória, muito emocionada, vendo minha ex-aluna nesse lugar, né, pensando e transformando espaços, trazendo essas narrativas aí tão importantes. Sofia, eu realmente não esperava outra coisa. Axé, muito obrigada por isso. Quero agradecer, né, ao programa, quero agradecer ao convite do professor Márcio. Eu espero que a gente, né, enfim, tenha aí um tempo, né, de prosa muito bacana. Bom, eu me chamo Evani Maria Barbosa, meu nome de nascimento, né? Desde pequena me chamam de Ni, então eu hoje e me chamam de Ni Barbosa desde criança, né? Nunca foi Ni, foi sempre Ni Barbosa. É bem interessante. E é assim que hoje, né, eu me vejo. Sou pedagoga, sou paulistana, da Zona Norte de São Paulo, o que eu gosto sempre de falar, porque quem conhece São Paulo sabe que cada região meio que espelha um pouco da identidade da pessoa, né? Então, eu sou da Zona Norte, da Vila Nova Cachoeirinha, honro as minhas raízes, sou corintiana, que também diz bastante coisa, sou a mãe da Gabriela e do Micael, né? Que eu espero e luto para que sejam pessoas potentes e que dentro dos seus recortes façam a diferença, né? Fiz pedagogia na PUC, na década de 80, onde a PUC fervia, né? Nessa questão política de São Paulo. Depois eu fiz uma especialização em arte, ensino e cultura pela ECA, e foi aí que eu entrei para o trabalho com artes, né, na educação. Até então eu trabalhava como alfabetizadora. E depois vim para cá e fiz o meu mestrado ali na UFSC em semiótica. A gente costuma dizer que quem faz semiótica não é muito certo da cabeça, né? E aí me formei ali como mestre em semiótica e atuo agora não, há muitos anos em projetos em arte e educação e como professora de História da Arte da Escola Autonomia,
desenvolvendo outros projetos à parte também, sempre aí como responsável e aliada a essa luta antirracista e diversa. Então, eu quero inicialmente aqui, porque o nosso tempo é de 30 minutos, nós precisaríamos de umas 2 horas para conversar. Mas é um papo que eu tenho que levar aqui com a produção no outro dia. Sim, sim, sim. O especial com a Aníbal Barbosa. Né? Nós vamos trabalhar dessa maneira. Mas eu queria perguntar assim, Ni, você acabou de citar também o testemunho, portanto, da Sofia. Você vem de uma atuação no espaço privado de educação. Tá? E é interessante isso, porque no espaço privado você se constituiu como uma das referências na educação pela igualdade racial, no combate ao racismo, representada especialmente pela implementação da 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Ora, sabemos todos que é uma grande dificuldade, se constitui uma grande dificuldade, representa uma grande dificuldade a implementação dessas duas leis que estão colocadas nacionalmente, são leis obrigatórias, não são facultativas, e deviam estar colocadas nesse tempo, em todas as escolas do território nacional, do ensino básico na totalidade do ensino básico, ensino fundamental, enfim, todos os níveis de escolarização, essa, diria, pedagogia antirracista deveria estar implementada. Mas a gente, pelos estudos todos, levantamentos, pesquisas, análises que hoje existem, sabemos que é um número reduzido de unidades escolares que pratica ensino da história da África, assim como nós apelidamos por ser inicialmente isso. Né? E depois nós tivemos a incorporação, em 2008, da história dos povos indígenas aqui no Brasil. Como é que é essa experiência dentro de uma unidade privada? Vocês me veem? Me veem, né? Sim. Tá, e me escutam também. Uhum. Então, eu costumo dizer que você trabalhar, você trazer as leis para dentro de um espaço escolar exige algumas estruturas, porque senão, minimamente, a lei vai ser tratada como tarefa. E a lei 10.639 e 11.645, ela traz uma estrutura e um encaminhamento que exige, no meu entendimento e na minha experiência, o pensar em alguns sistemas, né? Eu acho que, junto dessa implementação da lei, que é lei, as pessoas precisam entender isso, né? Ela é uma necessidade, mas ela é uma lei. Então, há necessidade de uma reconfiguração, eu acho, do processo escolar da escola enquanto instituição para a implementação dessas leis. Quais são essas estruturas que eu percebi de acordo com o meu processo? A primeira estrutura, eu acho que é o fundamento da lei, é conhecer a lei, é acessar esta lei, porque a lei ela é acessível, né? Então, este reconhecimento de acessibilidade dentro da escola é muito importante. Mas, no meu entendimento, tão importante quanto, principalmente na rede privada, e quando eu estou trazendo rede privada, eu trago a minha experiência de escolas particulares, onde eu já trabalhei, e hoje onde eu estou trabalhando somente nessa escola, que possuem uma certa característica em comum, que são escolas majoritariamente brancas e de elite, né? A gente está falando disso. Então, quando você pensa em trazer essas leis para estes espaços e você não alia esse encaminhar a lei junto com o fundamento a respeito de estruturas que vão fundamentar o trabalho do professor para essa lei, eu acho que a lei vira tarefa. Quando vira tarefa? Quais são essas estruturas? Uma escola particular, majoritariamente branca de elite, ela tem que falar de branquitude. Ela tem que entender essa estrutura. Os professores, os profissionais, a gestão, a coordenação, né? As famílias que colocam seus filhos numa escola, né, que se autodenomina responsável e aliada à luta antirracista, eles têm que saber isso, porque é todo um complexo,
né? Então, além do conhecimento da lei, porque eu percebo que eu trabalho numa escola onde a gente faz essa implementação dessa lei, mas eu também trabalho com formação de professores, onde o registro dessas leis não é acessado. Os professores nem não sabem que isso existe. Essa é a real, né? Então, eu acho que, primeiro, o conhecimento e o reconhecimento dessa lei, e dentro de espaços de escolas particulares, onde a maioria das famílias são brancas e pessoas de elite, eu acho que você trabalhar juntamente com a lei esse processo da branquitude, para que essas pessoas se sintam responsáveis para essa luta. Né? Você combater o racismo não é uma tarefa só das pessoas negras, é uma tarefa das pessoas brancas. E isso é muito importante a escola falar. E dentro da escola, a gente tem várias ferramentas para a gente poder trabalhar isso, né? A biblioteca, que é uma grande aliada, a arte, o ensino da arte, que é outro grande aliado, né? Nós também temos ali na escola o protocolo antirracista, que é um documento extremamente importante, que dá uma diretriz para o professor de como ele atuar em casos racistas dentro da escola. Esse protocolo, deixa eu perguntar, esse protocolo, ele vai beirar ou vai induzir ou vai insinuar uma influência no plano político-pedagógico da escola? Com certeza, ele tem. Não, eu tenho para mim que não há como você fazer um protocolo antirracista sem você pensar, né, na reconfiguração do PPP da escola e do currículo, de você pensar em currículo. Tanto que esse processo de implementação das leis na escola que eu trabalho, ele já vem de muitos anos, né? Ele não é virou uma página, virou um ano, somos uma escola antirracista. Não, ele vem de um estudo de muito tempo. Com esse estudo, com esse fundamento, com essa reconfiguração, que se entendeu a necessidade da reconfiguração do PPP. E, consequentemente... Então, mais um ponto que a tua descrição aqui permite intervir. A escola de características essa que você está descrevendo, a escola da elite da cidade, com um PIB considerável, majoritariamente, se não for absolutamente branca. Né? Sim. Nós sabemos que estamos uma escola em Florianópolis, de origem de influência portuguesa, e agora já com outros matizes, né, e origens difusas, mas é elite. Isso. É só a Ni Barbosa que está nesse processo, ou ela tem outros que já estão cumpliciados nesse processo? Como é que funciona isso? Isso, não. Tudo bem, eu acho que uma pessoa sempre começa, talvez, por uma pessoa ou pelos seus pares, né? Mas eu acho que uma escola que repensa o seu currículo, que repensa o seu PPP, né? Que traz um protocolo, que pensa os seus projetos, e que, principalmente, dentro uma parte nessa configuração, nessa narrativa que você falou, é uma escola que pensa... porque senão fica desconectado. É uma escola que pensa na equidade, né? Hoje, por exemplo, hoje não, de uns 3 anos para cá, a prioridade de vagas, quando sai um professor, que é muito difícil sair, né? Um professor. Quando tem uma abertura de uma vaga, a vaga é prioritária para pessoas negras, né? Negras, pardas, e agora com pessoas com deficiência. Então, há um movimento também da gestão e da coordenação da escola que dialoga com essa implementação das leis e, consequentemente, com essa reconfiguração do PPP e do currículo da escola, porque senão não funciona, né? Durante muito tempo, eu estou nessa escola há muito tempo. Sim, eu trabalhava dentro ali do meu ateliê, do meu universo, trabalhava com artistas negros, com narrativas negras, e eu me senti um pouco solitária, né? Só que com a implementação desses projetos, a reverberação desses projetos, o fundamento dessas narrativas, né? A criação e a implementação da CEA, a Comissão Étnico-Racial da Escola, a complementação do protocolo, e isso vai abarcando as estruturas e os segmentos da escola, onde hoje, de maneira nenhuma,
né? Eu tenho para mim que uma estrutura ou um segmento da escola funciona sozinho. Acho que muita coisa ainda a gente tem para desenvolver, né? Para conversar. Afinal de contas, é um complexo branco ainda, né? Hoje nós temos 40% de pessoas negras, pardas. Nós temos algumas vagas preenchidas por pessoas com deficiência, né? E eu acho que é um dos objetivos da escola. A gente tem uma meta, né? Daqui a alguns anos, que este número se equipare ali, né? Entre essas estruturas diversas dentro da escola. É uma meta, né? Deixa eu perguntar, como a comunidade escolar, famílias e, com destaque na comunidade escolar, os estudantes reagiram às proposições das leis de igualdade racial? Então, o trabalho, né, com a temática, não é com a temática, né, o trabalho com a igualdade racial, ele é um processo contínuo e progressivo, né, que eu tenho para mim que se fortalece a cada ano letivo. Eu percebo que quanto mais fundamento teórico e ético se estabelece no cotidiano da escola, porque isso é muito importante, é a gente decodificar o cotidiano, maior é a profundidade das reflexões, eu acho, em relação a essas narrativas, né? Tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos professores, dos profissionais da escola e da gestão, da coordenação e das famílias. No entanto, né, é claro, a gente enfrenta, sim, adversidades muito importantes, eu acho. Especialmente no que se refere à incorporação de práticas e conteúdos afro-referenciados no currículo. Por exemplo, a resistência de algumas famílias no estudo da mitologia africana, por exemplo. Nós temos alguns casos desse, principalmente nas séries iniciais, né? Como é que isso se dá? Por exemplo, um exemplo real, assim, cotidiano. Nós temos as Olimpíadas da escola, né? E as Olimpíadas nas séries iniciais, eu chamo de séries iniciais, é o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Cada grupo tem um nome, cada turma tem um nome. O ano passado, não me lembro se foi o ano passado ou ano retrasado, eles colocaram nomes de orixás, porque existia um trabalho junto à biblioteca, junto à literatura e junto à língua portuguesa da mitologia africana, né? E uma das equipes que colocou ali o nome de Iemanjá, um grupo de famílias, representantes ali vieram falar com a coordenação, e aí eu tive que intervir, né? E colocar e desvelar ali para aquela família, né? Todo a desinformação a respeito, porque eu tenho certeza que se fosse, por exemplo, o nome da equipe, sei lá, vou falar Thor ou Vênus, Eu não pensei teria no Thor. problema. Estás falando, eu estava pensando no Thor. Hã? Eu estava pensando no Thor, Não exatamente. é? O Thor eu acho que é emblemático, né? Nome Nórdico, nórdico, né? Forte. olho claro, cabelo loiro, né? Que pedia, dentro da mitologia, sacrifícios humanos, mas você não pode falar de Xangô, porque Xangô matava animais, né? Então, eu acho que eu tive. Aí a gente tem que intervir, a CEA entra, né? Eu sou uma das responsáveis da CEA na escola, e aí a gente entra para até uma questão de educar essas famílias. E essa educação, ela perpassa muito por esse discurso nas minhas entradas, né? De um discurso extremamente branco, preconceituoso, racista, que vem de uma desinformação e de preconceitos altamente enraizados, né? Outra dificuldade que eu acho que a gente tem são as existências individuais dentro da equipe pedagógica. Isso também acontece, né? Muitas vezes associada, eu acho, à total falta de entendimento da branquitude dos seus privilégios. Eu bato muito nisso nos meus cursos, na minha fala com os meus alunos, no meu cotidiano, no meu ateliê. A gente tem que dar conta da branquitude, a gente tem que entender a branquitude, a gente tem que entender os privilégios, Então, né? quero aproveitar aqui e perguntar, tu abriu para esse nicho, tá? Uhum. Eu quero te indagar. Como reagem os professores das ciências da natureza e os professores de matemática?
Então, essa é uma pergunta, é uma luta, Márcio. Bom, eu não vou né, criar um cenário inexistente, né? É uma pergunta que eu me faço constantemente quando eu faço, por exemplo, a formação de professores por segmento na escola ou em outras escolas também, né? Recentemente, agora eu fiz uma formação com uma escola em São Paulo. Sabe Paulo Freire? Paulo Freire diz a lamúria do professor, o queixume. Ah, mas não dá tempo. Eu não consigo relacionar a cultura africana, afro-brasileira, indígena com o meu currículo. Eu tenho que dar conta, né? De modo geral, os professores da área de exatas, ciências, natureza e matemática, eles têm uma tendência de não relacionar os conteúdos que eles trabalham com as questões étnico-raciais, né? E era uma tendência, eu acho, geral. E isso acontece, eu acredito, porque a formação desses professores, desses profissionais nessas áreas, em sua maioria, mais ainda eurocentrada e técnica, né? Eu acho que isso contribui para o apagamento cognitivo desses professores de saberes africanos, saberes afro-brasileiros e indígenas na construção do pensamento científico. Então, é uma luta, eu costumo dizer que é uma luta. Né? A reação mais comum desses professores, primeiro, é a negação, com essas frases: não dá tempo, eu tenho que cumprir o conteúdo, mas como é que eu vou trabalhar isso com função, sabe? Função lá, as funções. Ou, que eu percebo também, é uma pseudo-aceitação, que aí eu acho que a gente que é o cara que fala, tá, beleza, eu vou fazer, tá, porque a CEA tem isso, né? E nas minhas assessorias eu entro no planejamento, no cotidiano com o professor, você não vê isso acontecer. Eu fui contratado pela Secretaria Municipal de Educação, no município de Florianópolis, para fazer eu pergunto isso porque eu fiz uma formação para 50 professores de matemática e ciências, sobre a implementação da 10.639 por eles. Eles queriam, no primeiro ano, queriam se jogar pela janela. Sim. Eu perguntei para eles, vocês trabalham no nono ano com o ensino, cálculo referenciado pelas pirâmides, né? Vocês trabalham com pirâmides. Aí sim, todos trabalhamos com pirâmides. Então, como é que vocês explicam há 3.800 anos antes de Cristo as pirâmides foram construídas? Vocês imaginam que eles se basearam em quê para calcular? Quem calculou essas pirâmides encontradas no Egito, especialmente? Sim. Aí eles começam a baixar a bola e começam a perceber que a própria matemática que teve ingresso e cópia no continente europeu é derivado do norte da África, é derivado também dos egípcios, é derivado dos árabes. Porque a Europa, ela nada criou do ponto de vista, nem a equação temida, a equação quadrática, eles conseguiram elaborar. Foram os árabes, negros, árabes do norte de África que elaboraram. Então, tem uma carreira e, obviamente, ela enfrenta o eurocentrismo, a crença e a ilusão de que a Europa fez a criação desses instrumentos tão fantásticos para a vida de todos. Então, é uma janelinha muito boa para conversar com a turma. Com certeza. E também há esse entendimento eurocentrado nas outras linguagens também, né? Na construção da escrita, na construção da filosofia, na construção da arte. Eu já escutei muito assim, mas você só fala também de artista negro, de pais, em reunião de pais. Mas você não vai trabalhar Renascimento? Gente, eu sou a professora do terceirão de História da Arte. Eu formo meus alunos para que eles tenham a capacidade para ir muito bem na prova do Enem em relação a artes e para que eles tenham entendimento de mundo. E eu trago a arte africana, a arte indígena, né? E eu escuto muito isso, mas você só vai falar disso com um entendimento completamente descolado de que toda a base e a ciência do científico, da arte, da corporeidade, da literatura, toda a base ela é afro-referenciada, né? Agora,
Sim, os professores de exatas assim uma luta. Por isso que eu acredito muito que a formação dos professores por área de conhecimento ela é fundamental, né? Uma assessoria para esses professores é de extrema importância, porque vai trazer para eles estas ligações que são curriculares, né? Que são relacionadas à questão do conhecimento mesmo. Cada área tem as suas especificidades, tem os seus desafios e as suas possibilidades, né? Então, eu acho que esse olhar precisa ser atento. O que eu acho que é um problema é que o risco é que a educação das relações étnico-raciais fique restrita às linguagens e às das ciências humanas, né? Isso é um problema. Isso é um É, problema. como se isso fosse um tema isolado e não Isso. transversal, Perfeito. né? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa ver, assim. E eu tenho para mim que Mas isso é porque, nas minhas pesquisas, por exemplo, eu detecto que, quando nós começamos a fazer a revisão colocada da historiografia oficial, derrubá-la, enfrentá-la, desconstruí-la, é quando nós temos um contingente significativo de negros que ingressam no sistema universitário. sim, E lá, quando nós ingressamos, quando foi que nós ingressamos nos cursos de ciências, das ciências físicas e matemáticas, para aprender química, para aprender biologia, aí lá que nós começamos a rever conceitualmente o que é a presença africana na consolidação, na construção de referências na química, da física, da biologia. Portanto, isso. esse contingente de negros estudantes, negros cientistas, acontece a partir de 1990, em grande massa, para constituir um novo exército contestador das ciências clássicas, da física, da matemática e da química. Somos nós. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com isso, fui solicitado com isso na década de 80, e nada existia de publicação, nada existia de registro das universidades. Então, nós tivemos que criar um caminho de pesquisa autônomo fora do espaço universitário, do espaço acadêmico clássico, que não é um espaço para configurar, para consolidar o conhecimento negro. Ao contrário. Isso. Né? Então, essa é uma compensação que nós temos que fazer no tempo. Exatamente. E eu acho que trazer à tona, né, esses profissionais, esses autores negros, essas potências negras, né, que de uma certa forma imprimiram aí essa marca. Eu acho que os professores, principalmente os professores brancos, e quando eu falo assim, quando eu racializo, né, a branquitude, causa incômodo. Eu já ouvi muito isso, assim, principalmente nessa escola de São Paulo que eu fui fazer, que é uma escola de Alphaville, que eu dei uma assessoria. Ela falou: mas você fala assim, professor branco, como se você tivesse falando mal, né? Eu falei: isso daí também faz parte da nossa fragilidade, né? De nunca sermos vistos enquanto raça, e quando a gente coloca isso como que precisa ser visto, principalmente dentro da educação e da escola, existe esse incômodo. E eu acho que uma das ferramentas para esse trabalho com significado e fundamento e conhecimento das relações étnico-raciais da escola para uma escola particular é o incômodo. O professor branco que não se sente incomodado com o seu projeto, com o seu currículo, com o seu cotidiano, é um professor que não se deu conta dos seus privilégios. Eu acredito muito nisso, pela minha autoinvestigação, pela minha prática e pelo que eu vejo na prática dos meus colegas brancos, né? Esse incômodo é necessário. E esse incômodo vem da pesquisa. Vem desse professor pesquisar esses autores negros, esses químicos, esses matemáticos, esses físicos, né? Trazer para o seu sistema, primeiramente, e aí levar para a sua escola e levar para o seu currículo. Porque aí ele vai se dar conta que ele pode interseccionar essas teorias, essas pessoas, com o seu currículo, com a sua prática. E vai trabalhar a função. E trabalhando também com conteúdos afro-referenciados. Eu digo função porque eu ouvi isso há pouco tempo. Ele precisa saber que a referência civilizatória, que é a Grécia, dos gregos, dos filósofos, dos matemáticos, essa coisa Foram toda, beber na fonte. foram beber no Egito.
Sim. Né? Foram beber Sim. na Etiópia, foram Sim. beber na Ásia, depois vieram para ali, né? Fizeram Roma, Roma consolidou a civilização europeia. Os bretões que viviam nas cavernas, quando Roma ali existia, chamados por próprios romanos de bárbaros, né? Sim. Ali eles consolidam uma forma de pensamento e com a ascensão, obviamente, do cristianismo, não podemos esquecer de Sim. falar dele, né? Sim. Aí eles vão acreditar que o mundo é o mundo conforme a Bíblia dita. Né? Então, nós temos um longo caminho a percorrer, sem dúvida alguma. Eu É queria um pedir o caminho de seguinte... reconfiguração, eu acho, né? Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Reconfigurar. Nós temos uma mente ocidental configurada dentro de padrões eurocêntricos, né? Vamos reconfigurar e vamos trazer outras interseccionalidades, né? Vamos trazer outras, vamos fazer interseccionalidades, né? E aí a cultura africana, a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, a cultura de todo o universo relacionado à diversidade, ela precisa fazer parte desse cotidiano, né? Mas eu volto a dizer, sem uma autoinvestigação do professor, a gente é isso que eu bato muito na tecla, e isso gera incômodo. E nós estamos batendo nosso tempo, 30 minutos Ai, que passam pena. como o sopro, É, como dizia o Gonzaguinha, é o sopro, né? Que não dá o segundo, uma gota, um tempo que não dá o segundo. Mas assim, estou aqui solicitado, porque eu nem cheguei à metade daquilo que eu tinha que perguntar. Nós pois é. vamos marcar um outro encontro para diante para a gente dar sequência de bate-papo, porque nós tínhamos que falar do Retintas, não deu nem tempo de falar do Retintas. Não deu tempo de Nossa, falar do Retintas, eu já estou né? com os dois aqui, ó. Estava preparada e munida. Você é Então, os dois. organizadora, né? Então, esse é o outro papo que nós vamos falar desse investimento que fizemos aí em combinação, do Retintas, que vai sair uma terceira edição, obviamente, que está preparado, já está consolidado esse caminho de Ótimo. poesia antirracista, feita por negros e não negros, que é um outro espaço de consolidação dessa nossa política de reconfiguração política e cultural por intermédio da arte a fazer esse bom combate. Eu te É, agradeço aqui, né? Estamos chegando ao nosso tempo, com dor no coração. Te que pena. agradeço a tua disponibilidade para vir aqui, porque também o teu tempo é bem apertadinho, mas para trazer essas preciosidades desse ensaio que representa essa tua iniciativa e tenacidade em fazer esse combate no interior de um espaço privado que é muito mais contundente de questionamentos, de cobranças, né, de pressões, de assédios e tudo mais. E nós temos outra luta no processo político das escolas públicas, que conta com outras condições, diria assim, mais favoráveis do ponto de vista político para o engajamento de professores e para o desenvolvimento da tarefa. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado, eu que agradeço ao canal Desacato, agradeço a você, Márcio de Souza, meu querido, meu inspirador. Sofia, olha, eu ganhei o dia, Sofia, vendo você nesse espaço, nesse contexto, axé, viu? E contem comigo, estou aí com vocês. Beijo, Um abraço, gente. querido. Um Tchau. abraço. Tchau. Muito axé. Muito axé. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.